Pois então, pessoal, chegamos à nossa última palestra. O professor Matheus Neves, que é especialista em saúde coletiva e professor adjunto da Faculdade de Odontologia da URGS, irá nos ensinar sobre o panorama da pesquisa na PS. Boa noite, professor. Olá, pessoal, vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Me veem, né? Pode ficar à vontade para começar a palestra quando o senhor estiver pronto. Tá bem, Luiz. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com a Liga de Medicina de Família e Comunidade da URGS e também com os amigos queridos lá da Liga de Saúde Coletiva da UBRA, que quem fez contato comigo foi a Júlia, agora eu não sei exatamente de qual liga ela faz parte, mas quero deixar um abraço já de antemão a Miriá e também a professora Renita aí da liga, que apoiam a liga da UBRA, duas amigonas queridas do tempo que eu dei aula por aí. Então, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu só preciso colocar minha apresentação. Isso. E acho que eu vou tentar um caminho aqui. Ali no share screen, daí já vai aparecer a sua tela. Tá bem. Tá carregando aí. Agora sim, apareceu. Tudo certo, professor. Tá bem. Eu não vou ver vocês, né? Nem o chat e tal, depois a gente... Qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá bom? Certo. Bom, então, já agradeci, né? Quero agradecer mais uma vez, dizer que é um prazer estar aqui com a Liga, como professor. Eu acho muito interessante que a gente tenha essa organização dos alunos, né? Num processo aí de autogestão e de gestão coletiva e colaborativa do ensino e da aprendizagem. Muito legal ver você se organizando dessa forma e, enfim, fazendo eventos como esse de hoje. Parabéns mesmo. Então, bom, o tema que a gente vai tratar é um pouco... Na verdade, ele me instigou muito quando eu pensei nesse tema para que a gente pudesse falar sobre isso, porque pensar tanto o panorama de pesquisa quanto a própria atenção primária à saúde no Brasil, além de muito instigante e oportuno nesse momento, também para mim, foi desafiador, então, preparar esse material e preparar essa fala para vocês, e depois, se a gente tiver um tempinho, também gostaria de ouvir, né, a opinião de vocês e o que vocês têm feito. Acho que a atenção primária é um dos níveis de atenção que tem um papel central no cuidado à saúde, e a gente precisa, então, de um olhar diferenciado para ele, né, sobretudo nesse momento. Então, eu organizei a nossa apresentação, né, não quero me centrar nela, mas eu organizei essa conversa da seguinte forma: a gente vai retomar ou conhecer alguns conceitos de atenção primária à saúde, a gente vai igualmente tentar posicionar ela nas redes de atenção à saúde, né, isso é muito importante no contexto atual e no cenário atual, tanto da evidência científica quanto do cuidado e da organização dos serviços de saúde. É importante falar do cenário sociodemográfico e também da cena epidemiológica brasileira atual, tanto para a gente poder pensar um panorama de pesquisa, quanto para a gente pensar um panorama de sistema de saúde em si. Acredito que quando a gente fala de atenção primária ou atenção básica, a gente já vai fazer e tentar traçar o paralelo entre os dois conceitos, né, os dois nomes, as duas nomenclaturas. Pensar temas que são emergentes nesse cenário é extremamente importante, né, porque tanto com a Covid-19, mas além de outras tantas coisas, expuseram o SUS e os seus prós e os seus desafios, os seus contras, digamos assim, de uma maneira sem precedentes. E aí acho que a gente pode terminar com alguns desafios, tanto no ensino e na formação, seja ela de graduação ou de pós-graduação, da inserção do profissional de saúde atual. Eu sei que a gente tem, como saúde coletiva, uma liga que é
interprofissional, então a gente pode ter diferentes núcleos aqui, e tanto a medicina de família e comunidade tem na atenção primária o seu mundo de trabalho, né? Então, acho que é importante a gente também tratar sobre isso. E no final, eu reservei um espaço para que a gente possa aí tentar conversar e bater um papo sobre para onde a gente vai nesse caminho, né? Em termos de atenção primária ou de atenção básica, nesse contexto. Tudo bem? Então, qualquer coisa vocês podem interromper, quem está aí sendo o host desse momento também pode ir me avisando sobre o tempo e tudo mais, certo? Então, para a gente poder tratar sobre atenção primária à saúde ou atenção básica, a gente precisa recuperar esses conceitos, né? Então, em 2017, a portaria 2436, está aparecendo aí para vocês? Prof, está aparecendo. Tá, então tá bem. A portaria 2436 de 2017, ela define a Política Nacional de Atenção Básica. Ela vem sendo, né, com diferentes portarias, revisada e com seus conceitos e suas particularidades, digamos assim, detalhadas através dessas portarias, né? Essa portaria de 2017, ela traz um novo cenário para a atenção básica do Brasil, e ela também coloca alguns novos desafios. A gente pode aqui discutir a questão das clínicas de família e de como isso tem separado um pouco de alguns princípios que a gente tem de atenção primária, de atenção básica, né? Como naquela ideia de ser um nível de assistência à saúde mais capilar possível. Então, quando a gente coloca várias equipes em uma clínica de família, a gente também começa a discutir algumas coisas importantes como acesso, acessibilidade, conhecer o território. Então, é importante a gente ter bem claro que no Brasil, a atenção primária à saúde, que é o conceito que a gente tem na literatura internacional, quando a gente fala do sistema de saúde brasileiro, de atenção básica, a gente entra nesse cenário que é quase uma construção política também de atenção primária, né? Então, a atenção básica brasileira, em que pese seja um sinônimo de atenção primária, a gente tem uma outra construção e a gente tem a equivalência da estratégia de saúde da família quando a gente se refere a esse nível de atenção. Então, tudo isso, e a gente vai ver essas dissonâncias também, como elas são colocadas na pesquisa, né, olhando para a evidência científica sobre isso. Então, basicamente, conceituar a atenção primária ou atenção básica, e eu acho que eu vou seguir aqui falando de atenção básica, porque é a construção política brasileira, né? Então, falar sobre isso, a gente precisa relembrar todos aqueles princípios, né, de coordenação do cuidado, de longitudinalidade do cuidado, de integralidade, de apropriação do território, de competência cultural para realizar o cuidado em saúde, de capilaridade, ou seja, de estar próximo a regiões de saúde ou enfim, a agrupamentos populacionais vulneráveis e que necessitam dessa atenção. A gente tem que lembrar também que a atenção básica é responsabilidade do município, e se a gente for olhar para todo o arcabouço da construção desse nível primário de atenção, a gente precisa lembrar aqui da Barbara Starfield, com certeza, né? Quando ela coloca todas as questões das suas diretrizes, elenca como princípios, e aí a gente começa a pensar que a atenção básica, na verdade, ela agrupa o campo da saúde. Porque a evidência nos coloca que mais de 80% dos problemas de saúde da população, eles podem ser resolvidos nesse cenário, né, nesse nível de atenção. Então, aqui, a gente já começa a perceber a responsabilidade da atenção básica sobre a saúde de uma população, né, e isso, inclusive, está nessa portaria e na política brasileira. A atenção básica a equipe de atenção básica tem corresponsabilidade sobre aqueles territórios e sobre a saúde da população adscrita. Então, a gente começa a lembrar de uma série de questões que são pertinentes à atenção básica brasileira, que é diferente, por exemplo, de outros sistemas de saúde ao redor do mundo, quando aqui no Brasil a atenção básica ela se dá justamente pela organização do território. Então, os usuários eles vão ser adscritos a uma equipe conforme o seu endereço, conforme a sua localização geográfica. Isso faz com que a gente traga uma
e isso inclusive tem impacto na pesquisa, faz com que a gente traga uma novidade, né? O usuário, ele não necessariamente pode escolher a equipe pela qual ele vai ser atendido. Então, isso no campo da saúde nos fez entender alguns conceitos de satisfação dos usuários com os serviços recebidos, e isso, inclusive, tem reflexo em muitas pesquisas, a gente consegue ver e perceber vários artigos publicados com essa temática, né, o quanto o usuário é satisfeito com a equipe que ele atende, com o serviço de saúde que ele atende, justamente porque ele, diferente de outros sistemas de saúde no mundo, não escolhe o profissional, não escolhe a equipe, não escolhe a unidade de saúde onde ele vai ser atendido, né? E o que eu quero dizer aqui, esses conceitos que a gente tem na portaria, eles vão voltar de outras formas, mas é só, na verdade, eu estou levando aqui em consideração que isso é, na verdade, um remember dos princípios de atenção primária, né? Não quero falar sobre eles aqui, porque não é esse o nosso tema. Mas quando a gente fala de campo da saúde, a gente começa a colocar também, junto ao SUS e a todas as outras questões de cuidado, né, de clínica ampliada e de uma série de outros autores que justamente reforçam a importância da atenção básica, nos encontros da multi e da transdisciplinaridade. Né? Só quando a gente entende a atenção básica como um campo da saúde e esse cenário como um campo da saúde, é ali que vai se dar o cuidado. Então, é ali que também vai se dar o encontro das profissões. É ali que se dá o encontro da medicina com a enfermagem, com a odontologia, com a equipe de saúde bucal como um todo, com o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. É ali que a inter e a transdisciplinaridade, no seu princípio finalístico, vão se dar para que a gente possa operacionalizar o cuidado individualizado, aquele cuidado que o Emerson Mehir chama de artesanal, né, em saúde. Então, esse é uma questão extremamente importante para a gente posicionar aqui sobre que lugar a gente está falando, né? E aí, eu deixo essa frase aqui bem entre aspas também, porque a gente está aqui tentando falar de uma nova atenção básica, né? De uma nova atenção primária à saúde, uma mais moderna, mas será que esse termo é realmente real, né? Será que a gente realmente está aqui pensando na construção de um novo cenário, em que pese a gente tenha visto aí algumas políticas públicas, alguns programas de desmonte, né, desse nível de atenção, segundo a interpretação de alguns, para essa nova portaria e para como ela está sendo vista e operacionalizada na prática. Então, acho que é importante a gente pensar tanto na importância da atenção básica para o cuidado da saúde brasileira, onde a gente tem 2/3 da população aí SUS dependente. Esse é um mercado, é mundo de trabalho, né, para a maioria dos profissionais, sobretudo enfermagem, medicina, equipe de saúde bucal, os outros núcleos profissionais posicionam-se no NASF e em outras estruturas, né, mas a atenção básica é um locus de produção de saúde extremamente importante. Igualmente, para a gente crescer, né, nesse sentido conceitual, antes de entrar propriamente na discussão de panoramas, a gente precisa lembrar aqui daquela transição que se realiza no mundo, né, a partir das construções dos conceitos de rede de atenção à saúde. Então, o Eugênio Vilaça, já nas suas primeiras produções, ele transpôs aquela ideia do que a gente tinha de pirâmide hierárquica, em que a atenção básica ficava no nível mais baixo da pirâmide, responsável por muitas questões, né, por muitas metas, por ciclos de vida, enfim, uma série de questões que organizam aquele cuidado e uma agenda programática extensa. A gente tinha, então, no nível intermediário, a atenção secundária, ou atenção especializada, e aí a gente tinha lá no topo da pirâmide aquela construção de atenção terciária, ou alto nível da especialização, né, onde a gente tinha um adensamento, uma densidade grande de tecnologias. Então, é no hospital, na atenção terciária, que a gente encontra o tomógrafo, que a gente encontra a aparelhagem, né, o nível hard do cuidado, digamos assim, e no nível da atenção básica, a gente basicamente encontra as tecnologias leves em saúde, a gente lança a mão da epidemiologia, da vigilância e da atenção à saúde, a gente lança a mão da clínica ampliada, a gente lança a mão das tecnologias relacionais. É ali que a gente consegue dialogar um pouquinho com as ciências sociais, com as humanidades. Então,
de novo, a importância da rede de atenção à saúde, ela retoma, e pela primeira vez a gente tem a atenção básica, não mais no topo, não mais, perdão, na base da pirâmide, né? Se a gente for olhar para todas as pirâmides, a pirâmide social, a gente tem os níveis mais baixos sempre estão na base da pirâmide, né? Isso fez com que a gente entendesse também a atenção básica como o básico, né? Também o contraponto e o cuidado, a gente usar a expressão de atenção básica é justamente para que a gente não desfaça do grande conceito e da robustez que tem por trás do nível primário de atenção, e a gente tente, numa associação aí falaciosa, né, dizer que a atenção básica é onde acontece o básico do cuidado, e isso absolutamente não é verdade. Então, quando a gente deita essa pirâmide e horizontaliza, né, os níveis de atenção e perde essa hierarquização, que também trouxe a falsa ideia de que onde se fazia saúde mesmo era no hospital, porque aquele era o lugar da ponta da pirâmide, a gente começa a entender, e esse é um cenário importante, e justamente para um panorama de pesquisa, para um panorama de qualificação, que a atenção básica é o primeiro ponto de atenção, certo? É ali que acontece o acesso, a acessibilidade e o primeiro contato. Se a gente for olhar para as teorias, né, desse primeiro ponto de atenção, sem que aconteça o primeiro contato e sem que o usuário acesse uma das portas de entrada do Sistema Único de Saúde, que no caso é a atenção básica, todos os outros princípios e toda a outra cadeia de cuidado não vai acontecer. Então, aqui reside a importância da atenção básica, né? Justamente por ela ser porta de entrada, por ela ser o lugar, o espaço que recebe o usuário para o início da sua atenção, né? E para percorrer, então, os seus trajetos de cuidado, os seus trajetos nas redes de saúde e tudo mais. A atenção básica, ela tem ainda outras questões que são extremamente cruciais, né? Ela que é a ordenadora da rede de atenção à saúde, naquele contraponto ao princípio de atenção primária, é ela que coordena o cuidado. Então, ela é responsável pela referência dos usuários para as atenções especializadas em todos os níveis, e nesse sentido, ela que opera, né, toda a logística da rede de atenção à saúde, que também é um construto teórico bastante complexo. E, além disso, a rede de atenção à saúde, no seu conceito, e justamente naquilo que a Política Nacional de Atenção Básica, aquela portaria empresta dos conceitos do Eugênio Vilaça Mendes sobre a rede de atenção à saúde, é que a rede precisa planejar o cuidado, a vigilância e a epidemiologia centrada nas necessidades loco-regionais dos seus usuários. Então, aqui, nessa tela, a gente consegue ter um panorama do que é desafiador, e, portanto, aqui, acho que estão cenários importantes de pesquisa, inclusive, para o desenvolvimento da atenção básica, e aqui estão 3 elementos que são chave para que a gente possa ter cuidado e qualificação, tanto na pesquisa quanto na atenção ao usuário, né? Eu diria, e repito, existem muitas pesquisas tratando de acesso e de acessibilidade, né, desse nível de atenção. A gente tem muitas pesquisas tratando de coordenação do cuidado, a gente tem, inclusive, o desenvolvimento aqui de outras questões que operacionalizam, que ajudam a operacionalizar isso, né, como o teleatendimento, a segunda opinião formativa, para que a atenção básica possa qualificar todas as referências que acontecem em várias áreas, tanto médicas quanto de outras áreas, de outros núcleos profissionais. E a gente tem no planejamento, na epidemiologia, portanto, e na vigilância, todas as questões dos estudos observacionais e dos estudos transversais que podem nos ajudar a trazer temas centrais para os próximos pontos daquilo que eu vou falar. Então, acho que é importante a gente lembrar das redes, né, e lembrar do papel central que a atenção básica tem nas RAS. Bom, o cenário epidemiológico atual, eu não quero aqui nem falar única e exclusivamente da Covid-19, mas também não podemos esquecer dela, porque acho que ela mudou algumas coisas do cenário, numa análise bem, assim, grosso modo. Eu acho que a Covid-19, nunca antes no Brasil a gente tinha falado tanto do SUS e a gente tinha escancarado tanto a importância
do Sistema Único de Saúde, da vigilância e da epidemiologia para o leigo, né? Eu acho que é muito interessante que hoje a população leiga consome um gráfico e consome média e consome conceitos como incidência, prevalência, taxa de mortalidade, índice de mortalidade, como nunca antes, né? Então, claro, o preço disso é passar por uma epidemia, por uma pandemia. Então, não vale a pena, né? Mas acho que ficou muito claro o papel do SUS e o papel dos serviços de saúde nesse cenário da pandemia da Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar, e aqui eu faço, eu sei que vir depois do professor Ricardo é um desafio, né? Justamente por trazer esse cenário de quão importante é a gente publicar e o quão sério é a informação e a ciência nesse momento. Mas, no Brasil, a gente vive aquilo que os autores colocam como um mosaico epidemiológico. Ou seja, a gente nem completou totalmente a transição epidemiológica daquelas agendas de doenças infecto-contagiosas, malária, cólera, enfim, aquilo que assola os países subdesenvolvidos, e a gente nem transicionou completamente a nossa agenda de doenças e agravos em saúde para aqueles agravos que são decorrentes do estilo de vida, para as doenças crônico-degenerativas, hipertensão, diabetes e as suas consequências decorrentes do estilo de vida. Então, que já fizeram os países desenvolvidos. Então, o Brasil vive, e esse é o termo epidemiológico, né, um mosaico. A gente vive uma mistura. A gente ainda tem, no serviço de atenção básica, crianças com diarreia e desnutrição. A gente ainda tem uma agenda para a saúde infantil baseada em, por exemplo, cárie. E a gente ainda já tem, numa prevalência que realmente preocupa o serviço de atenção básica, idosos hipertensos, idosos diabéticos, e, enfim, essas agendas, né, das doenças crônicas e das doenças do estilo de vida. Então, é óbvio que isso é um desafio, tanto para a atenção básica, quanto para o cenário SUS, Serviço de Saúde como um todo, né? Só que também, quando a gente vai olhar para as consequências da epidemia, há aí já alguns autores e algumas discussões da área que colocam que justamente essa necessidade, esse receio de que a Covid-19 inchasse, né, e levasse o sistema de saúde à falência justamente pela questão dos leitos hospitalares relacionados à terapia intensiva, ao mesmo tempo, esse cenário, esse medo, né, e essa incerteza que aconteceu em alguns momentos, em alguns lugares, invisibilizou, é isso? Invisibilizou a atenção básica e o papel desse nível de atenção também relacionado à Covid-19, né? Porque a gente, na verdade, não ouvia falar na imprensa, né, de qual era o papel da atenção básica nessa pandemia. Os profissionais estavam lá, mais ou menos entendidos como profissionais da linha de frente, porque, né, num dado momento as pessoas não procuravam mais esse serviço de saúde da atenção básica, por exemplo, para fazer as suas consultas de rotina, para renovar suas receitas, para fazer exame de prevenção ao câncer de colo de útero, quer dizer, a gente ficou na dúvida, e os usuários ficaram na dúvida entre procurar os serviços e, de certa forma, se expor a Covid-19, né, o coronavírus, e aí, então, ficaram também os profissionais lá, de uma certa forma, com necessidade de fazer ainda vacinas para as crianças, porque essa era a agenda, né, então, quer dizer, acho que foi muito desafiador para o Brasil, sobretudo, encontrar o papel da atenção básica nesse cenário, e a gente já vê aí na produção, tanto na produção de alguns ensaios e de algumas pesquisas, trazendo o quanto a atenção básica mudou e o quanto algumas coisas foram índices e indicadores em saúde mexeram também com a atenção básica antes e depois, e principalmente durante a pandemia da Covid-19. Né? Não sei se está fazendo sentido isso que eu falo para vocês, mas quero que vocês pensem exatamente no papel da atenção básica quanto a isso. Bom, fechado esse parêntese aqui da transição epidemiológica, eu quero justamente alertar para isso, né? Na imprensa saíram algumas coisas relacionadas
a doação de sangue, a realização de transplantes, e o quanto esses números modificaram, o quanto o diagnóstico de câncer, por exemplo, mudou ao longo da pandemia, justamente pela população não procurar ou não dar seguimento aos tratamentos que já tinha iniciado. Isso foi, em um dado momento, uma preocupação muito grande, inclusive a imprensa foi utilizada para dar e passar essa informação, né, de que as outras coisas também estavam acontecendo, numa linguagem leiga, assim, né, todas as outras doenças também estavam acontecendo. A gente viu, inclusive, gráficos bastante ruins, assim, para dizer que a Covid não era tão grave, justamente para mostrar que o câncer continuava existindo e outras doenças continuavam existindo, mas, enfim, epidemiologicamente a gente já desconstruiu esses conceitos. Então, pensar na atenção básica é necessariamente olhar para os determinantes sociais em saúde. A gente precisa entender que as condições de moradia, de emprego, de renda, de lazer, tudo que a gente pode pensar como determinantes sociais em saúde, traçando um paralelo para um panorama de pesquisa, eles se tornam variáveis independentes, eles se tornam variáveis expositivas, de exposição, quando a gente está tratando de pesquisas relacionadas à atenção básica, né? Então, não há nem pesquisa, nem cuidado em atenção básica sem um olhar específico e um olhar interessante, né, para os determinantes sociais em saúde. E aqui eu quero lembrar que algumas coisas têm, no cenário da pesquisa, sido muito diferentes quando a gente olha para os determinantes sociais. Eu quero dar um exemplo relacionado à saúde bucal, que existe em crianças muito jovens, né, uma cárie muito inicial, é uma cárie precoce da infância. Ou seja, a criança ainda mama no peito, está iniciando a sua transição de dieta, e é um momento em que a criança, os dentes estão erupcionando, estão nascendo, né, os primeiros dentes descidos ou dentes de leite, e a criança tem cárie nesse momento, né, uma cárie bem precoce. Esse é um problema bastante grave, que tem repercussões importantes, né, de dor e perda dentária precoce também nessas crianças, né. Então, isso causa problemas bucais importantes. E problemas sociais também, né, assim, relacionados ao uso dos serviços, ao acesso, enfim, a vida dos pais e tudo mais. Bom, o que previne cárie, se a gente pode, né, aqui leigamente falar sobre isso, eu sou dentista, eu não sei se as meninas falaram antes, mas eu sou dentista, professor da Faculdade de Odonto da URGS, e muito se estuda sobre isso, e sobre a prevenção da cárie, principalmente, né, e a gente tem, então, a higiene bucal como um aspecto extremamente importante, a gente tem o uso de flúor como uma estratégia também importante e com boas evidências sobre a prevenção da cárie dentária, e a gente tem alguns aspectos relacionados justamente à dieta, né, relacionados aos carboidratos, à frequência de ingestão e tudo mais. Bom, então, se a gente pode pensar assim, o que previne essa cárie precoce de crianças tão pequenas, que têm dentes tão jovens em boca, elas, né, giram em torno aí de 1, 2 anos de idade, o que previne que essas crianças tenham esse tipo de cárie, né, que ela já teve um nome de cárie rampante, que era assim, uma cárie de uma evolução muito rápida, justamente porque os dentes são muito jovens, né. O que preveniria? Bom, se a gente sabe que escovar os dentes, né, higiene bucal, remoção da placa dentária, com o uso combinado de dentifrícios com flúor e um controle de dieta resolve a cárie, ok, a gente é só implementar essas coisas, né? É só escovar os dentes, usar flúor e ter dieta boa. Bom, fosse isso, a cárie não seria um dos problemas de saúde mais prevalentes no mundo, e a gente não teria aí essa doença em níveis alarmantes na população em escolares, por exemplo, né? Bom, muitas pesquisas foram feitas, todos os olhares se voltaram no momento importante para os determinantes sociais em saúde, e aí então foi se elencando que algumas coisas podiam ter impacto muito grande sobre essa cárie, né, e sobre essa doença nessas crianças. Dentre eles, o mais importante, e um fator que é determinante quase para a criança ter ou não ter essa cárie, é o nível de escolaridade da mãe. Então, se a gente for olhar, né, a cadeia dos determinantes sociais e como eles podem impactar como variáveis independentes um desfecho cárie precoce, a gente tem que olhar para
escolaridade da mãe, que a mãe mais escolarizada, a mulher mais escolarizada, muito provavelmente ela tenha um emprego melhor, condições melhores de emprego. Se ela tem condições melhores de emprego, ela tem talvez uma renda um pouco mais elevada. Dentre uma renda mais elevada, ela consiga realmente prover higiene para o seu filho, né? Comprar uma escova para cada um dos filhos, que isso não é uma realidade em todos os lares brasileiros. Comprar um dentifrício fluoretado, eventualmente levar o seu filho a uma consulta de prevenção com um dentista na unidade de saúde ou em outros espaços de convênios, enfim. Se ela tem esse tipo de renda, muito provavelmente ela consegue escolher minimamente a dieta, né, e fazer escolhas um pouco mais saudáveis para os seus filhos. Então, pensar os determinantes sociais, e eu gosto desse exemplo porque é uma doença cárie, cuja etiopatogenia está bem conhecida. A prevenção também é super bem documentada na literatura, né? É um tripé de dieta, flúor e higiene bucal. E aí, quando a gente olha e se afasta um pouquinho na pesquisa dessas intervenções mais comportamentais, né? Uma teoria lá da década de 90 mais behaviorista, e que a gente começa a olhar um pouco mais para trás, para os determinantes sociais, a gente consegue elencar algo tão importante e que parece tão longe de uma doença e de um desfecho biológico, né, como o nível de escolaridade da mãe dessa criança. E aí a gente pode citar alguns outros, né, tem aqueles estudos clássicos de Pelota, do César Victor, que colocam vários determinantes e que acabam impactando nos desfechos doenças diarreicas em crianças também, né, acho que é só usar um exemplo odontológico para que a gente possa pensar determinante social e desfechos biológicos e como isso tem impacto. Nesse cenário epidemiológico, digamos assim, brasileiro, a gente tem uma série de doenças emergentes. Claro que a Covid-19 entra aqui como uma doença emergente, o papel da atenção básica que a gente precisa pensar, mas a gente também tem um cenário de algumas diferenças de, por exemplo, incidência nos últimos tempos, algumas diferenças regionais importantes, né? Então, a gente tem alguns casos dos cânceres, que aqui no Rio Grande do Sul tem uma incidência um pouco maior, a gente tem Porto Alegre como uma das principais capitais em termos de incidência de HIV/AIDS, a gente tem a emergência de algumas ISTs em alguns outros lugares, então a gente precisa olhar para a atenção básica sob a ótica também, né, da emergência de algumas doenças que vão ter impacto justamente naquele lugar, né. Nos últimos tempos a gente tem aí a prevalência de tuberculose, também um pouco diferente, a gente tem hanseníase, a gente teve nos últimos anos a emergência do sarampo, né, e uma discussão importante que afeta a atenção básica, que é a diminuição das taxas de vacinação na população de até 5 anos e por aí vai. O que eu quero dizer, né, quando eu construo esse raciocínio de pensar um mosaico epidemiológico brasileiro com as doenças em prevalências muito diferentes, tanto dos países subdesenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento, dos países desenvolvidos. Quando a gente olha para os determinantes sociais em saúde no Brasil, que a tendência, se a gente olha, né, os quadros de fome, de taxa de pobreza e de baixa renda, enfim, e de população em linha de miséria, desemprego e tal, a gente vai ver que isso vai ter um impacto justamente no perfil epidemiológico brasileiro, justamente por causa das iniquidades que a gente tem visto e vai ver cada vez mais, né? Então aqui a gente pode discutir e tem estudos interessantíssimos sendo publicados nos últimos tempos para fazer justamente traçar o papel das iniquidades ou da tentativa de que a gente rompa com as iniquidades, né, numa caminhada para as equidades, e alguns desfechos em saúde. A gente tem, eu vou falar de saúde bucal, não porque eu sou dentista, mas porque o artigo é novo, é recente e traz esse panorama, mas, por exemplo, o papel do Bolsa Família, né, uma política de redistribuição de renda e de rompimento de iniquidades, numa tentativa, né, digamos assim, em alguns desfechos bucais, como perda dentária, por exemplo, né? Então, a gente já vê aí como traçar iniquidades, ou, ao contrário, né, a presença das iniquidades em uma sociedade, elas impactam
justamente o perfil de adoecimento da sua população. Então, é muito importante a gente olhar o cenário epidemiológico e daqui, daqui saem, digamos assim, importantes assuntos e temas para pesquisa na atenção primária. Bom, ao lado do cenário epidemiológico, que a gente já traçou, a gente tem o cenário sociodemográfico, né? E aqui a gente entra também numa discussão extremamente importante que está relacionada às políticas públicas. A gente sabe que a estratégia de saúde da família, ela tem esse nome e seu objetivo finalístico é justamente poder olhar para o ciclo de vida, né? É justamente para olhar para o cuidado que acontece desde de pré-natal até o cuidado que acontece lá na idade avançada, né? Na velhice. Então, além disso, além do ciclo de vida, que impacta justamente a atenção básica, a gente tem uma série de linhas de cuidado específicas, né, que colocam, digamos assim, programas que são transversais também à prática da atenção básica, né, seja ela os hipertensos diabéticos, aquela famoso hiperdia, seja o CP e a prevenção ao câncer de colo de útero, a saúde do trabalhador, a saúde do homem, a saúde da população negra, a saúde da população indígena, a saúde, enfim, várias políticas, né, que têm impacto justamente na atenção básica. Bom, no cenário epidemiológico e nesse cenário sociodemográfico de iniquidades e de mosaico epidemiológico, a gente tem, afetando diretamente o Sistema Único de Saúde, a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos e os investimentos em saúde e educação, né? Então, é óbvio que vai dar ruim, porque se a gente está pensando num cenário epidemiológico que emergem algumas doenças, num cenário em que a gente vê atualmente, agravados pela pandemia, uma questão de emergência de iniquidades, se a gente vê um cenário de políticas públicas que, na verdade, colocam em xeque alguns direitos e expõem alguma população a violências e a desfechos que podem ter impacto sobre a saúde pública, a Emenda Constitucional 95, a gente vê aí que o estrago que ela causaria antes de se pensar na pandemia, agora com a pandemia, isso vai ser muito pior. Justamente porque, ao lado das iniquidades, a gente precisa falar das desigualdades sociais, desse cenário sociodemográfico brasileiro, que impactam justamente a atenção básica, né? E aí pensar, se a gente for traçar o que acontece aqui em Porto Alegre, da retirada de algumas unidades e algumas estratégias de saúde da família, algumas equipes de saúde da família que estavam mais capilarizadas para concentrá-las numa clínica de saúde da família, pode ser controverso, né? Porque pode ser uma estratégia de gestão arrojada e que né, trace uma nova questão justamente para gestão e saúde, mas se a gente for pensar na desigualdade social, talvez isso vá criar barreiras de acesso, talvez isso vai criar barreiras de acessibilidade, talvez essa população desempregada ou que vive, né, no subemprego, não nas condições que a gente tem formais de emprego, que vai perder aí um dia de trabalho para se deslocar, para ter o seu transporte até uma clínica que foi para um pouco mais longe da sua residência. Enfim, a gente pode estar colocando a desigualdade social num cenário que vai ainda mais pesar sobre as responsabilidades da equipe sobre o seu território e que vão impactar justamente naqueles princípios que são do SUS e que se conversam com os princípios também da atenção primária, né? Da integralidade do cuidado, da humanização, da coordenação do cuidado, da longitudinalidade. Talvez a gente esteja aí traçando um cenário que a gente não conhece quais são os desfechos finais. E aqui, de novo, estão três temas extremamente importantes quando a gente está pensando no panorama da pesquisa na atenção primária, né? Na gestão do Sistema Único de Saúde, existem um sem número de publicações que versam tanto pela avaliação geral da atenção primária, né? E aqui a gente tem que lembrar dos instrumentos avaliativos desse cenário, como o PCA-TU, por exemplo.
Aqui a gente tem que pensar numa política pública que, dentre 2012 e 2017, vigorou na avaliação, sobretudo, da atenção básica e do NASF, do Centro de Especialidades Odontológicas, que era o PEMAC, né, o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Então, a gente tem que pensar que, nesse cenário sociodemográfico, o SUS já vinha enfrentando alguns desafios que estão, inclusive, pautados aí na evidência científica, né? Então, a gente tem que tá olhando para um cenário sociodemográfico que, num futuro próximo, vai impactar sobremaneira na atenção básica. Bom, esse é o cenário, isso é o que a gente tem, né? E a minha proposta aqui era que a gente discutisse uma nova agenda. Na saúde bucal, a gente tem dito que a epidemiologia, que a saúde coletiva, que a atenção básica, que a saúde pública, que a odonto social e preventiva, seja lá que nome isso possa ter, né? E eu sei que a gente está aqui com uma liga de medicina de família e comunidade, então, de novo, a medicina de família e comunidade, ou sei lá, a medicina preventiva e social, antigamente falando, né? A gente já tinha, basicamente, uma agenda pensada quando a gente tratava de epidemiologia, quando a gente tratava de saúde pública, que eu estou preparado para receber os xingamentos por essa fala. Muito tempo a gente fez mais do mesmo, né? Muito tempo a gente fez levantamentos epidemiológicos, muito tempo, e eles eram reiterados, e claro que conhecer o perfil epidemiológico da população é extremamente importante, né? É com eles que a gente faz vigilância e é com ele que a gente faz planejamento. Mas essa avalanche de estudos observacionais, de estudos transversais, que traziam mais discussões, né, e que traziam mais discussões apenas ao cenário e à agenda da atenção básica, elas não nos permitiram avançar, e eu acho que hoje a gente tem lacunas de pesquisa justamente por isso, né, justamente pelas escolhas que a gente tem feito no passado e que a gente fez até agora. Então, a minha proposta aqui, e vejam, ela é baseada em evidência, mas ela também tem um cunho pessoal bastante grande, né, dessa nova agenda que eu vou apresentar. Então, eu assumo tanto aqueles que gostarem dessa proposta, quanto a vaia daqueles que não gostarem dessa proposta. Porque eu acredito que uma das lacunas extremamente importantes é conhecer as singularidades, é conhecer as populações vulneráveis e é justamente adequar a necessidade dessas populações que têm especificidades e singularidades extremamente importantes ao cuidado que a gente gera. E num outro aspecto extremamente importante é que a gente possa fazer pesquisas que dialoguem não só mais com os ambientes acadêmicos, e aí vinha o professor Ricardo, né, falando sobre e eu também vou usar aqui, eu vou mostrar estudos do The Lancet. Então, tipo assim, o estudo do The Lancet, da Nature, enfim, esses estudos, eles não dialogam com a equipe de saúde que está lá no serviço, né, que é o pé no barro, como a gente brinca. Ou se dialogam, demora muito até que um artigo publicado em inglês, numa revista de super alto impacto, tenha realmente alguma repercussão no dia a dia da equipe. Eu não estou falando aqui daqueles estudos, das revisões sistemáticas, por exemplo, que trazem novos medicamentos, que mudam alguns protocolos. Esses eu acho que eu tenho certeza que o caminho é mais rápido, né, entre a publicação de um estudo desse e né, up-to-date para que o profissional possa realmente seguir no seu cuidado nas escolhas medicamentosas, por exemplo. Não estou falando sobre isso. Eu estou tentando traçar aqui uma atenção básica, uma pesquisa e uma oferta de cuidado um pouco mais ampliadas, né, e pautadas na humanização, na integralidade, na longitudinalidade, onde esses diálogos entre o que se produz na academia e o que se produz no serviço e a produção de cuidado precisa operar de uma forma um pouco mais rápida, digamos assim, né. Então, bom, uma dessa nova agenda está nas singularidades e no cuidado em saúde que a gente oferta para a população LGBTQIA+. E aqui eu estou usando a sigla, né, completa, para que a gente possa pensar que a atenção básica, ela precisa dar conta das singularidades, por exemplo, do cuidado à mulher lésbica, que precisa ter um outro olhar, né,
existem alguns poucos estudos que posicionam, por exemplo, as questões de prevenção ao câncer de colo de útero e de agravos ginecológicos da mulher lésbica que são absolutamente diferentes da mulher heterossexual. A gente precisa olhar também para algumas particularidades em saúde do homem gay, e a gente precisa parar de reduzir esse cuidado e associar diretamente o que se pode fazer na atenção básica para um homem gay como prevenção a IST, não é isso, né? A gente precisa avançar, a gente precisa entender desde comportamentos mentais até sexuais e até a repercussão da população bissexual. Quando eu trago aqui a letra T da sigla, né, para toda a população trans, a gente precisa aqui sim entender que o cenário é absolutamente diferente. Então, em Porto Alegre, a gente já tem, e a saúde bucal está garantida pela residência em saúde bucal, integrada em saúde bucal da URGS, um ambulatório para essa população, chama Ambulatório T, funciona no Centro de Saúde Modelo, tem residentes do GHC, da prefeitura, enfim, é um cenário em que a medicina de família e comunidade tem um papel extremamente importante no cuidado de medicina, né, na formação, tanto na formação de profissionais quanto no cuidado a essa população, mas a gente precisa entender aqui as particularidades de homens trans, de mulheres trans no cuidado à saúde. A gente precisa entender que há algumas questões, eu vou traçar daqui a pouquinho, falar um pouco mais sobre isso. A gente precisa, primeiro os profissionais de saúde precisam saber o que é um intersexo, precisam saber o que é uma teoria queer, justamente para que eles possam adequar a sua consulta, a sua anamnese, né, as singularidades da sigla e de todo o mais aí que a gente pode abarcar na diversidade. Bom, o que essa sigla, e a gente já tem de evidência científica e precisa avançar num novo panorama de pesquisa, né? Acesso. É fato que todos os elementos da sigla LGBTQIA+, enfrentam nos serviços de saúde brasileiros barreiras importantes de acesso. Seja por não se sentirem confortáveis, isso impacta muito no cuidado da população trans, não se sentem confortáveis de procurar os serviços, já sofreram discriminação nos serviços de saúde e, por isso, procuram menos os serviços. Então, há barreiras de acesso importantes nessa população, que a gente precisa pesquisar, entender, dialogar com a equipe de saúde, dialogar com os profissionais de informação. Por isso, a minha alegria de estar falando aqui para alunos de graduação, majoritariamente imagino que a nossa plateia seja desse público, né? Porque a gente precisa entender que não dá para discriminar a população e essa população, principalmente, porque ela não vai acessar. E se ela não acessa, ela não tem cuidado, né? Porque o acesso é o princípio primário da atenção básica, de onde partem todos os outros princípios efetivamente. Existe uma outra coisa muito importante, e a discussão aqui de ter um ambulatório T, um ambulatório para a população trans, se todos somos iguais, né? E o SUS é universal, para que um ambulatório T? Bom, primeiro porque a questão da universalidade, ela é política, mas o cuidado, na verdade, ele é dependente do acesso. E aí, o cuidado não é universal, já que as pessoas, várias populações sofrem e enfrentam barreiras de acesso. A estratégia de ter um ambulatório T é justamente uma política de equidade, para que a gente atinja uma população que, nesse momento, precisa mais. Então, a gente oferta um pouco mais para quem precisa mais. E depois, porque a universalidade do acesso, né, e essa questão de que somos todos iguais é uma grande armadilha para a gente retirar direitos também de populações que precisam, no momento, de um certo tipo de proteção. Então, não sei se somos todos iguais. Essa é uma discussão também bem grande, talvez para um outro seminário. Mas é uma grande armadilha a gente pensar, né, na igualdade, porque ela reduz a luta, ela reduz a militância, ela reduz o direito, ela reduz as singularidades. Bom, e já existe também um panorama bem centrado e algumas evidências bem fortes que colocam que a população LGBTQIA+, sofre de estresse de minoria. Ou seja, sofre
O estresse de minoria vem decorrente das discriminações, do bullying que foi sofrido na escola, na infância, na adolescência, no desafio que foi na família, né, e entre amigos próximos, ser LGBT, o estresse que é, socialmente falando, enfrentar isso, e esse estresse de minoria, ele recai justamente por algumas questões bem importantes de saúde mental dessa população, e também sobre, de novo, acesso, cuidado e principalmente autocuidado e autopercepção de saúde. Então, se o indivíduo não percebe a sua saúde da maneira correta, ou se ele percebe mais ou menos, ele procura mais ou menos o serviço de saúde. E aí a gente vai ter impacto de novo sobre a procura, sobre o acesso e sobre o cuidado efetivo que se dá sobre essa população. Bom, além das singularidades da população LGBT, a gente também tem um cenário que afeta a atenção básica e que, desde o último censo feito em Porto Alegre, em 2016, a gente vê um número crescente, é a população em situação de rua. Então, ao lado do crescente número de população, de pessoas em situação de rua, a gente também vê um desmonte de algumas estratégias e políticas que eram extremamente importantes para o cuidado dessa população, que era o consultório na rua. Então, equipes de saúde para atender justamente essa população de maneira adequada, né? E aqui eu coloco dois princípios e dois cenários sobre os quais a gente pode entender cuidado e entender pesquisa também, né? O primeiro deles é a integralidade, o quão difícil é pensar a integralidade do cuidado para alguém que está em situação de rua, que cuidado é esse que a gente vai discutir, e, sobretudo, como a gente vai transformar isso de maneira integral. E o segundo desafio, sem dúvida nenhuma, é a continuidade do cuidado, ou seja, como é que eu operacionalizo um cuidado longitudinal para alguém que não tem endereço, não tem domicílio, né, e não tem condições dignas de moradia, alimentação, vida, né? Então, acho que esses são dois desafios extremamente importantes. Aqui eu quero fazer um adendo de uma outra situação bem importante, vinculada muito próximo ao consultório na rua, ao NASF, e um desmonte também de todas as políticas e os programas de redução de danos, seja no uso de drogas, de qualquer drogas que a gente vê de maneira muito grande nessa população. A gente também vê, existe um artigo publicado recentemente sobre essa população, a população em situação de rua atendida pelos serviços de assistência social de Porto Alegre, em que a gente vê o abuso de álcool e várias drogas, a gente vê a violência como motivação para a situação de rua, a gente vê essa população escolarizada, então, claro, que ainda os analfabetos não escolarizados majoritariamente, mas a gente vê alguma porcentagem dessa população, inclusive com ensino médio completo e uma escolaridade um pouco maior. A gente vê alguma população com zero renda, mas também tem pessoas com algum tipo de renda, e elas, em geral, vêm de ou benefícios do Estado, ou então, enfim, esmolas, fugiu o termo agora. Mas, enfim, a gente, de novo, está aqui diante do agravamento dos determinantes sociais sobre essa população, em que a gente pensa cuidado e pesquisa nesse sentido, né? Eu vejo, e aqui eu trago de novo, né, essa agenda, porque população negra e quilombolas, em que pese tenha uma política de saúde adequada para elas, precisa avançar para além das singularidades da anemia falciforme. A gente precisa entender que, de novo, essa população tem dificuldades de acesso e de acessibilidade, e a gente tem que entender que no cenário social e sociocultural, sobretudo brasileiro, essa população sofre intensa discriminação. Então, olhar para essa situação, né, de dificuldade ou barreira de acesso e de acessibilidade, e aqui vamos pensar nas populações periféricas, na capilaridade da atenção básica que a gente tem que está discutindo desde o início, na discriminação tanto cultural, social, quanto por parte dos profissionais de saúde, e no atendimento dessas singularidades que, como eu disse, precisam ir além da anemia falciforme, né? Então, aqui estão estudos extremamente importantes
e estudos de denúncia quase, né? Então, a gente viu aí, nos últimos tempos, saiu uma veiculada na imprensa, um estudo que associou que as crianças negras que são cuidadas por profissionais brancos, elas têm cuidados diferentes do que se elas fossem cuidadas por profissionais negros. Essa é uma percepção que está aí publicada, que a gente precisa olhar para ela. Mas também tem outros dados bem importantes, né? De mulheres negras receberem menos analgesia no momento do seu parto, né? De questões obstétricas. Na minha área, a gente tem já um panorama bem documentado em população adulta, e a gente tem alguns estudos sendo realizados em população infantil, de que a decisão de tratamento do profissional de odontologia, ela pode ser discriminatória no momento em que ele elenca e elege um tratamento mais mutilador e mais invasivo para um paciente negro do que para um paciente branco. Então, a gente precisa olhar para esse cenário que está expondo a discriminação, também no cuidado, e olhar para isso, porque isso impacta sobre a saúde da população, mas isso diz respeito a nós mesmos quando a gente está falando de formação de profissionais de saúde, que é o que a gente está fazendo aqui. Bom, para tentar pensar um cenário de evidência científica que a gente já está tratando há algum tempo, existe um estudo que é bastante interessante, é um ensaio, na verdade, né, que traz uma revisão de escopo bem importante sobre os conceitos de atenção primária à saúde e os conceitos de atenção básica, e faz esse diálogo pautado nesse nível de atenção no Brasil, né? Então, fala sobre a estratégia de saúde da família, que é como o Brasil nomeia a sua atenção básica, mas também fala de o quanto esse cenário mais internacional de atenção primária dá as cartas, digamos assim, e opera sobre essas questões brasileiras. E aqui a gente vai encontrar, nesse estudo, que é simples, ele é de 2018, 2018, e ele traz vários instrumentos, inclusive, de avaliação da atenção básica. Então, ele vai discutir aqui PMAC, ele vai discutir aqui PCA-TU, ele vai discutir aqui no cenário internacional e no cenário nacional, satisfação do usuário, discute conceitos e construtos teóricos avaliativos bastante importantes. E aí eu quero trazer esse, claro, aqui numa revista um pouco mais modesta, né? O professor Ricardo estava falando aí, é uma revista aqui que eu não vou lembrar o quais dessa revista, nem o seu fator de impacto, mas ela é bem mais modesta, nacional, um artigo em português. E aqui eu fiz questão de trazer o The Lancet, justamente porque, né, eu sucederia o professor Ricardo, então, com esse tema de publicação. Então, eu trouxe aqui uma revista de alto impacto, num volume especial sobre educação de profissionais de saúde para o século XXI, e um artigo aqui em colaborativo, multicêntrico, em que os autores de diferentes países do mundo que têm sistemas públicos de saúde produziram para esse volume um artigo que é, na minha opinião, emblemático, porque ele fala que a formação dos profissionais para um novo século, a gente precisa tornar essa educação muito forte, porque da formação dos profissionais de saúde depende a longevidade e a manutenção dos sistemas de saúde propriamente ditos. Então, esse artigo, ele fala o seguinte, ele fala tanto de formação e de atenção básica, mas ele diz o seguinte, e é por isso que também a minha apresentação se pautou um pouco nesse roteiro, né? Ele fala que para formar profissionais de saúde adequados ao novo século, a gente precisa ensiná-los e a gente precisa discutir, a gente precisa pesquisar transição demográfica. A gente precisa entender, né, aquela questão de que, bom, as pessoas não estão mais tendo 11 ou 8 filhos, o casal tem um, e olha lá, isso vai ter repercussões sobre a saúde muito importantes, né? O Brasil, em 2025, as projeções é que nós seremos o 6º país no mundo em número de idosos. Então, o contingente de idosos será grande. É óbvio que a repercussão sobre o sistema de saúde, sobre as políticas públicas, será extremamente importante. A transição epidemiológica, que é aquela que a gente já comentou, né? Da transição entre as doenças infecto-contagiosas para as doenças crônicas e a repercussão que isso vai ter também nos sistemas de saúde, porque a gente vai ter que se preocupar menos
com uma agenda e muito mais com a outra, em que pese o Brasil aí vive, né, um mosaico. O Brasil sempre é meio mosaico em várias questões, né? Uma outra questão extremamente importante é a segurança nos serviços de saúde. E aí aqui eu quero ampliar um pouquinho a nossa discussão, porque assim, a gente está pensando em pesquisa, a gente está pensando em atenção básica, a gente está traçando dois assuntos, dois temas extremamente relevantes e como os dois podem se encontrar, mas a gente não pode esquecer que a atenção básica é um locus extremamente importante de formação. Então, quando a gente pensa aí as reformas curriculares que aconteceram nos diversos cursos da saúde, encabeçados pela medicina, seguidos pela odonto, pela farmácia e por uma série de outras profissões, enfermagem também, a atenção básica, ela virou um local importante de formação. E aí aqui, a medicina de família e comunidade também tem um papel extremamente importante nisso, porque essa foi a especialidade que entendeu a atenção básica como um locus de cuidado e como uma área de atuação, e chamou para si a responsabilidade de não falar apenas como saúde coletiva, ou como saúde pública, ou como medicina social, mas justamente a entender que esse é um lugar tão especial que demanda uma especialidade, e em que pese ainda a gente seja generalista, né? Então, quer dizer, de novo aqui um mosaico. Mas a segurança no serviço de saúde é justamente isso. A gente tem que saber que esse espaço é um espaço onde profissionais em formação passam muito do seu tempo e da sua formação propriamente dita. E, além disso, eles precisam ser acompanhados por professores, por profissionais, por preceptores, e a gente vai precisar, nesse cenário, ter segurança nos serviços que são ofertados à população. Dessa tríade e da gente ensinar para os alunos sistemas de saúde, é que vai depender a longevidade e a manutenção dos sistemas de saúde. Então, se a gente pudesse traçar e trazer isso para a realidade brasileira, o SUS só vai se manter se a gente puder formar profissionais de saúde que entendam dessa cadeia, né, da transição demográfica, da transição epidemiológica e do serviço de saúde em si com segurança, atuação como segurança. Então, quando a gente está falando de formação, a gente chega justamente em alguém que não pode ser esquecido quando a gente fala de atenção básica, porque a atenção básica não existe se não houver trabalho em equipe, se não houver trabalho interdisciplinar. Quem sabe transdisciplinar se a gente conseguisse chegar lá. Mas na equipe de saúde é que reside uma série de outros princípios de atenção básica, do vínculo, da corresponsabilização, e uma série de outras questões que também são escopo importante de pesquisa, né? Aqui a gente tem as tecnologias relacionais, as tecnologias labs, aqui a gente tem vínculo, aqui a gente impacta justamente na satisfação do usuário, o bom atendimento, o atendimento que ele recebe, a atenção que ele recebe, e na equipe de saúde está todos os fatos que eu falei quando propus uma nova agenda para as populações negras e quilombolas, para as populações LGBT, para a população homeless. Quer dizer, a equipe de saúde preparada para atender adequadamente essas populações vulneráveis, para citar essas 13, existem outras, né? Mas para atender essas populações vulneráveis, que inclusive tem sido, a gente vê cada vez menos elas citadas aí, ou então muito reduzidas, quando a gente está pensando em políticas públicas adequadas para essas populações. Então, a gente, até agora eu trouxe mais questionamentos do que soluções, né, e acho que esse encontro também serve um pouquinho para isso, mas dentre várias perguntas, eu trouxe duas, assim, a gente está formando profissionais de saúde para quê? E a gente está formando profissionais de saúde para quem? É certo que se a gente olha para as diretrizes curriculares das nossas áreas, vai estar lá que a formação em saúde precisa ser no SUS, ou para o SUS, a gente vai fazer uma discussão da preposição ali que não nos leva a nada. Mas a gente não pode esquecer que o Sistema Único de Saúde, ele, além de ser a política pública brasileira, ele também tem, na sua lei orgânica, a responsabilidade de ordenar a formação dos recursos humanos. Se a gente for olhar para outros países desenvolvidos e que regulam um pouco mais essas questões, inclusive as vagas de vestibular ou de entrada, ingresso no ensino superior das áreas da saúde,
é regulado pela demanda que o sistema tem. Se o sistema demanda mais profissionais, eles vão abrir mais vagas. Se o sistema demanda menos profissionais, eles vão reduzir um pouco as vagas. A gente não vê isso no Brasil, né? A gente vê o Sistema Único de Saúde sofrendo ali com vários lobbies e vários interesses escusos, e a gente vê a educação superior na área da saúde também numa briga extremamente voltada às nossas classes profissionais, mas num lobby imenso, né, das universidades, das áreas de formação, né, e saúde e educação, entendido no Brasil como política pública, mas a gente também é entendido aqui como mercado no Brasil. Então a gente fica nessa eterna luta. Mas acho que é importante a gente pensar, né, que a gente está falando de uma formação que é para quê? Que ela é para o mercado, ou ela é para o sistema, ou para quem que a gente está falando? Porque aí também vai depender o perfil de profissional que a gente forma. E a formação é para quem? É para o próprio profissional? É para o sistema onde ele vai trabalhar? É para o mercado? Então, aqui são questionamentos bem importantes que podem ser feitos individualmente, podem ser feitos na pesquisa, podem ser, inclusive, tema de pesquisa, né? O ensino é uma pesquisa importante na medicina, na farmácia, na enfermagem, na odonto. Existem artigos extremamente interessantes de ensino e de formação, mas acho que aqui a gente tem que pensar, porque da formação dos profissionais impacta a equipe de saúde, que é responsável por uma série de outros desfechos e de questões importantes. Então, a gente fica claramente num desafio, né? A gente tem um desafio importante de ensino e de formação em saúde, de estarem adequados ao mercado, ao sistema, a quem e a que. Aqui a gente impacta no desafio da pós-graduação. E aqui, de novo, acho que a gente tem sem número de pós-graduação acontecendo em diversas áreas. A medicina acho que é um pouco menos impactada por isso, porque a formação clássica é a residência, mas as outras áreas a gente já vê cursos de pós-graduação que, inclusive, nem dialogam com o perfil profissional e com aquilo que o profissional está capacitado a fazer e aquilo que o seu conselho permite. A gente também vê aí um sem número de pessoas tentando entrar no mestrado e no doutorado, e eu duvido que todo mundo queira ser professor para fazer mestrado, ou todo mundo queira ser pesquisador para fazer doutorado. Eu acho que a gente também pode discutir aqui o quanto isso reflete a dificuldade de inserção no mundo do trabalho. Então, as pessoas preferem, né, seguir na pós-graduação, na formação, para que o mundo do trabalho seja, a entrada no mundo seja um pouquinho adiada, ou a entrada seja num outro perfil, num outro momento, com outras possibilidades. E a gente tem o desafio do mundo do trabalho em si. Se a gente está pensando aqui em saúde coletiva, que é um tópico de uma liga, e medicina de família, nosso mundo do trabalho é a atenção básica. Então, esse ambiente é extremamente desafiador por tudo aquilo que a gente já discorreu. Então, quando eu estava raciocinando sobre esse nosso papo, essa nossa conversa, eu fiquei pensando, será que é um novo panorama de pesquisa ou é uma nova pesquisa? O que será que a gente precisa? Né? Será que a gente precisa repensar a nossa própria pesquisa e repensar aquilo que a gente faz com ela e que benefícios ela traz para a população? Porque está muito claro no cenário atual, universal e brasileiro, que a gente precisa discutir ciência, que a população precisa entender o que a ciência faz por ela e o que a academia também faz por ela, o que a formação superior faz por ela, né? Porque, enfim, acho que a gente tem um cenário aí bastante nebuloso sobre a formação superior, sobre as universidades, uma discussão social importante acontecendo sobre o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu não sei se é só um novo panorama. Eu acho que é uma nova pesquisa. Eu acho que a gente pensar realmente, quando a gente está pensando em atenção primária, atenção básica, é a gente pensar novos conceitos de pesquisa propriamente ditos, né? Para que a gente não repercuta aquelas questões que também elas colocam em xeque, né, a produção científica, da gente fazer a ciência salame ou da gente fazer mais do mesmo e da gente publicar um artigo por publicar um artigo. Então, a questão é justamente essa. De que pesquisa a gente está falando? Primeiro, a gente entender de que atenção básica a gente está falando. E aí, depois, a gente entender que pesquisa que a gente quer e o quanto pode ser um abismo
a produção científica sobre atenção primária, sobre atenção básica, e o que vai acontecer lá na unidade de saúde mesmo. A gente tem que tentar pensar, e acho que a questão não está nem só em pensar em cada cenário. Acho que o desafio está pensar nesse caminho, né? Naquilo que a gente produz e naquilo que vai mudar realmente o que acontece no cuidado em saúde do dia a dia lá da unidade de saúde. Então, para onde nós vamos? Eu acredito que a atenção primária, a atenção básica brasileira, ela teve alguns prejuízos com essas novas políticas, algumas perdas, né? Se a gente fosse pensar aí na cobertura populacional de saúde da família, eu acho que a gente deu uma estagnada, eu acho não, né? Os dados mostram aí que a gente deu uma estagnada. Em saúde bucal também, equipes de saúde bucal. Se a gente for pensar no número de NASF que estavam crescendo agora, também acho que deu uma encolhida, inclusive. Consultório na rua, outras políticas que vinham sendo muito fomentadas, inclusive essas de populações vulneráveis, a gente sequer encontra o material mais no site do Ministério da Saúde. Então, acredito que aqui, todos os profissionais em formação e já formados que trabalham com epidemiologia, com saúde coletiva, com saúde pública, com medicina de família e comunidade, com qualquer área, enfermagem de família e comunidade, odontologia, saúde bucal coletiva, que é a especialidade da odontologia, todos os profissionais que estão no NASF, nutrição, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos, médicos veterinários, as especialidades médicas que estão lá no NASF, né? A psiquiatria, a ginecologia e obstetrícia, a pediatria, a acupuntura, todas as nossas áreas têm um papel extremamente importante para os nossos próximos passos e para onde a gente vai na pesquisa e na atenção básica propriamente dita. Acho que isso é um cenário extremamente importante. O nosso olhar e o olhar que a gente der para ele na formação são extremamente importantes. Eu nunca vi tanto aluno de medicina, estudante de medicina, querendo fazer formação de residência em medicina de família e comunidade. Acho que essa área cresceu um monte. Na odontologia, a gente tem, de novo, vários alunos migrando para essa área de saúde bucal coletiva, saindo um pouco da área técnica. Não que a área técnica não mereça ou não seja importante, mas acho que a gente tem visto cada vez mais que o diálogo com as humanidades, com as ciências sociais, ela vai dar conta um pouquinho melhor do nosso entendimento sobre um novo conceito de saúde, um conceito de saúde atualizado, 2020, e um cuidado de saúde também mais adequado para a população. Na medida em que crescem esses movimentos sociais, na medida em que a gente percebe as singularidades e as diversidades, a gente consegue ver que só a técnica não dá conta de oferecer cuidado para essas populações. Então, a gente começa a perceber que a epidemiologia, as ciências sociais e as humanidades, elas precisam dialogar com a área da saúde, porque a área da saúde não é técnica, né? Tratar uma pessoa é muito diferente, é anos-luz de diferença de cuidar de uma pessoa. E aí também está numa escolha individual, né? De saber se você quer tratar ou se você quer cuidar. E acho que esse tema é extremamente importante justamente para que a gente possa repensar a nossa atuação, repensar a atuação e o cuidado individual, para que a gente possa retomar um cuidado em saúde que precisa ser artesanal. E que muitas vezes a demanda da pesquisa científica e a demanda da publicação, e essa que é uma demanda, uma agenda realmente importante, né? Porque com eles a gente faz Lattes, com isso a gente faz pós-graduação, com isso a gente se mantém nos espaços onde a gente está, com isso a gente produz, com isso a gente vai para frente, não pode deixar de lado aquele conhecimento que também precisa ser produzido para que a gente cuide das pessoas e para que a gente faça aquilo que a gente veio fazer quando escolheu ser profissional de saúde. Então, acho que o cuidado aqui, e a minha pergunta é justamente essa, né? Para onde que a gente vai? Então, eu realmente não sei se eu trouxe mais respostas ou mais perguntas, se eu solucionei mais problemas ou se eu criei mais, mas, enfim, acho que a discussão, a dialética é sempre essa, né? O nosso objetivo final. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite
pela honra de ter vocês numa sexta-feira, né? Quando era para todo mundo estar sextando, a gente está aqui junto conversando sobre isso. Então, muito obrigado a Luísa, muito obrigado a professora Miriá pela indicação. Um grande abraço a todo mundo aí da Liga de Atenção à Saúde, perdão, de Saúde Coletiva e de Família e Comunidade da URGS e da UBRA. E é isso. Estou aí para a gente bater mais um papo, responder mais alguma pergunta e ouvir aí se alguém tem alguma coisa a dizer. Esse é o meu e-mail para qualquer contato, sou professor da Odonto aqui da URGS. Vocês também me encontram aí nas redes sociais, se a gente quiser bater um papo. Lá eu costumo postar algumas coisas de conteúdo relacionadas a isso também. Então, é isso. Obrigado. O pessoal adorou a palestra. Em especial a prof. Miriam, a Mariana e a Renita adoraram. E nós temos várias perguntas para te fazer aqui. Eu vou começar com a minha. Tu falou bastante sobre a saúde da população das minorias, né? E eu, particularmente, sinto que a gente não é muito preparado para cuidar dessas pessoas. Eu queria te perguntar onde tu acha que a gente pode achar material, como tu acha que a gente pode se capacitar, porque é um medo meu, assim, eu me deparar com um paciente que tenha particularidades sobre as quais eu nunca estudei, e eu sei lá, trato ele de uma maneira inapropriada por causa disso. Luísa, segundo a professora Lilia Schwartz, que é uma socióloga da USP, essas minorias, elas são maiorias minoritariamente representadas. Então, a gente tem que lembrar disso também, né? Que se a gente for olhar para todas essas populações que a gente entende como vulneráveis, LGBT, negros, quilombolas, indígenas, população de rua, é a maioria da população brasileira, né? Então, a gente tem que realmente colocar eles no cuidado. Essa é uma grande discussão, porque eu não sei, não conheço nenhum curso de medicina, de odonto, dos que eu passei, assim, que a gente tenha uma cadeira específica, ou uma disciplina específica, ou qualquer coisa relacionada a essas populações em especial, né? Acho que elas meio que se diluem, assim, nas outras. Então, eu acho que é importante a gente buscar outros encontros de formação como esse, outros momentos de formação, né, como esse. Eu sei que a Liga de Medicina de Família e Comunidade dialoga muito próximo, por exemplo, ao Novembro Negro, da URGS, a questões que estão ligadas a esse ponto, né. Então, acho que é importante a gente chamar para fala essas pessoas, né, por representatividade, por interseccionalidade, e acho que nós, professores e os cursos aí, tem que se organizar para poder tratar das particularidades de saúde, né? É óbvio que o enfermeiro tem que saber tratar de uma mulher trans, porque isso tem particularidades. O médico de família, é óbvio que ele tem que saber das especificidades de um homem trans, sei lá, que está usando hormonização por conta própria, por automedicação. Ele precisa ter capacidade de dar instruções sobre isso, né? O psicólogo da mesma forma, o nutricionista. Então, eu não sei se eu tenho a receita pronta. Eu tenho só a certeza de que a gente precisa inserir essas questões também no ensino com uma certa urgência, né? A formação de profissionais, porque o que a gente tem visto aí é, mesmo profissionais recentemente formados, ainda perpetrando algumas discriminações nos serviços, né? Então, a gente precisa dialogar um pouco mais sobre isso, porque isso é o respeito às individualidades das pessoas, né? E isso impacta absolutamente no cuidado que a gente oferta, na relação, no vínculo, né? Então, acho que está caindo de maduro isso, que a gente insira isso na formação. Verdade. Professor, a Júlia perguntou, como o SUS tem influenciado nos determinantes sociais? Como o SUS tem influenciado nos determinantes sociais? Primeiro que, assim, 2/3 da população são SUS dependentes, né? Ou seja, tem o seu cuidado único e exclusivamente no SUS. Eu acho que agora, nessa pandemia, em que a gente viu aumentar o emprego, o desemprego, a pobreza, e o Brasil voltou a figurar lá nos países que estão no mapa da fome, né? Eu acho que, e é óbvio que as pessoas, então, vão demandar mais os serviços públicos de saúde, né? Então, eu acho que tanto o SUS pode perpetrar iniquidades relacionadas aos determinantes sociais, quanto o contrário.
né? É claro que quando a gente pensa assim, mas se a saúde e a doença, elas são determinadas por questões sociais, como emprego, renda e tal, é óbvio que o SUS não pode ter, e não tem, ingerência sobre isso. O SUS não muda o emprego, o SUS não muda a renda das pessoas, não muda o que as pessoas consomem, né? Mas o SUS tem outras políticas que são extremamente importantes e que dialogam também com não só com o SUS, com o Sistema Único de Saúde, mas também com o Sistema Único de Assistência Social. E aí sim a gente consegue, talvez, ter um impacto grande, né, com nessas interfaces sobre as políticas. Mas acho que, assim, programas de vacinação são extremamente importantes, programas que dialoguem com a primeira infância são extremamente importantes e podem ter repercussão ao longo da vida dos indivíduos. Programas de saúde do idoso, em que o SUS possa se integrar, também vão fazer parte do cuidado de uma população que logo vai estar aí no contingente maior das pessoas. E informação, né, Luísa? Uma coisa que eu tratei pouco aqui, mas queria ter tratado mais, é assim, para todas aquelas populações que a gente falou, a gente precisa de informação, a gente precisa de educação permanente dos profissionais e a gente precisa de promoção de saúde. E promover saúde é tentar, de alguma forma, mexer sobre os determinantes sociais, né? Acho que eles dialogam mesmo. Então, se a população tem informação e se a gente consegue promover saúde, eu acho que de uma maneira ou outra, a gente está tentando aí mudar realmente os determinantes sociais. Verdade. O Jefferson perguntou, quais estudos que estão mais em falta na APS? Poderiam ser feitos por acadêmicos sem financiamento? Então, a grande questão da pesquisa é essa, né? A gente tem pouco financiamento, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Mas eu acho que é lacuna que ele perguntou? Repete a palavra, por favor. Quais estudos estão mais em falta? Mais em falta. Então, eu acho que os estudos que são feitos por graduandos, assim, em TCC, algumas vezes a gente tem a premência do tempo ali, a gente fica só naquele último ano, que é o TCC, então tem que ser um estudo mais rápido, né? Mas acho que tem alguns estudos, assim, absenteísmo às consultas, é um estudo relativamente fácil de entender, e metodologicamente também fácil de entender por que as pessoas faltam às consultas, né? Alguns estudos relacionados às referências e contra-referências, o quanto agora me dá um branco da palavra aqui, mas o quanto fazer essa operacionalização de olhar para os sistemas de informação, né, e quanto a gente pode implementar, porque veja bem, Luiz, assim, 2020, né, é impossível que a gente não consiga marcar ou desmarcar uma consulta de alguma forma eletrônica, que a gente não tem um aplicativo, por exemplo, para melhorar alguma coisa relacionada à saúde das pessoas, né? Então, acho que essa geração de vocês, assim, que é uma geração nascida já pelo touchscreen, né? Que já, assim, depois da alimentação materna, já consegue fazer com o dedinho algum movimento no celular. Acho que a grande questão é trazer inovação para o SUS. Inovação no SUS não é só economizar dinheiro, tem gente que acha que isso é sinônimo, né? Que inovar no SUS é trazer economia. Não sei, talvez é gerar um custo que pode, ao longo prazo, gerar economia, ok. Mas a gente tem aí em Canoas, por exemplo, o agendamento é por telefone, mas a gente tem um absenteísmo imenso dessas consultas. Como é que a gente pode melhorar essas questões, né? Então, acho que são estudos relativamente simples, que estão na agenda aí do dia e que podem ser feitos por estudantes. Por exemplo, estudantes de medicina podem muito bem, no TCC, produzir uma cartilha para os profissionais mais antigos sobre uma dessas populações, sobre, sei lá, linguagens mais adequadas para consulta, como o médico consegue se comunicar com adolescentes, né? Então, acho que a gente tem, assim, dados epidemiológicos bem importantes, que já estão quase todos coletados. O que a gente precisa é melhorar os desfechos. Então, talvez um estudo que consiga rapidamente produzir não só um artigo, mas que ele consiga produzir, por exemplo, uma cartilha, né? Então, se a gente está falando do absenteísmo, para usar um exemplo, tudo bem, a gente pode fazer um estudo metodologicamente construído para entender por que as pessoas faltam. Mas aí nada impede de que o aluno de graduação, de TCC, produza o seu artigo científico, que ele vai usar para ser aprovado lá no seu curso, mas que ele também produza uma cartilha mais adequada, com uma linguagem leiga,
para que as pessoas entendam por que elas não deveriam faltar, ou se elas vão faltar, não puderem ir à consulta, que elas avisem os profissionais antes, né, que isso tira o lugar de outra pessoa, que isso limita o acesso, que isso, né, mexe nos indicadores. Então, acho que são estudos assim, eu nem diria que só a temática é que pode ser inovadora, mas eu diria que a maneira como a gente pensa no produto do TCC também pode ser inovador. Verdade. O Jefferson também perguntou: você acha que estudos epidemiológicos sobre as populações negligenciadas podem contribuir diretamente e significativamente para melhorar o atendimento e acesso dessas populações? Acho que não só o estudo epidemiológico, Jefferson, mas acho que entender essas questões, né? Então, assim, eu vou usar o exemplo do ambulatório T. A gente já sabe que algumas pessoas, por exemplo, transexuais, acessam menos o seu serviço de saúde perto de casa. Por que razões? Existem, as pesquisas já foram feitas para entender por que essa população acessa menos a unidade de saúde perto de casa. Porque é, por exemplo, uma mulher trans e ela não quer ir na mesma unidade e encontrar a vizinha, a agente comunitária que mora perto de casa, é uma exposição. Então, quando foi pensado aqui em Porto Alegre esse ambulatório, se imaginou que epidemiologicamente ele nem fosse tão importante. E aí, as consultas foram abertas em agosto, um agendamento por WhatsApp foi aberto em agosto de 2019, para o ambulatório T. Em setembro de 2019, já tinha mais de 300 usuários cadastrados e consultas agendadas até novembro. E aí começou a se pensar que particularidades a gente ia ter que fazer para tratar com essas pessoas. Então, respeitar o nome social é uma questão importante. A gente precisa de pesquisa sobre isso, né? Tanto para que as pessoas entendam, não só do dado epidemiológico, mas a gente precisa tornar isso mais, chegar lá na equipe de saúde, que tem que respeitar o nome social, por que a pessoa não acessa, que o médico de família e comunidade, por exemplo, ou generalista, que receber esse profissional, esse paciente, por exemplo, uma mulher trans, ele vai precisar aceitar que ela usa hormônio por conta própria, né, automedicação. Então, isso também, essas populações ditas mais vulneráveis ou mais negligenciadas, acho que muda aquilo que a gente entende como profissional de saúde, né? Porque a gente precisa, a gente acha que veste o jaleco e a gente aí tem a informação que o paciente precisa, né? Que a gente tem a verdade e o paciente tem que ouvir aquilo e fazer o que a gente está sugerindo. Só que, na verdade, essas populações, chegar próximo dessas populações para oferecer cuidado de qualidade, demanda que a gente vire a nossa chave de raciocínio, assim. Que muitas vezes é entender que o paciente vai chegar com as suas demandas, com as suas atitudes em saúde, e eu, como profissional, é que vou ter que me desconstruir para poder oferecer um cuidado de qualidade, né? Então, acho que nem só o dado epidemiológico pode afetar essa população, mas entender outras nuances que a gente só vai entender com estudos de percepção, com estudos um pouco mais qualitativos, com grupos focais, ouvindo essa população mesmo e sabendo, né, aquela máxima da saúde, assim, que a população também tem um saber. O saber populacional também é legal, né? Então, é a mesma coisa que você chegar um médico de família e comunidade, chega numa comunidade indígena e não respeita o chá que essa comunidade usa. Não vai dar, né? Não vai dar problema certo, porque, tipo assim, o entendimento cultural dessas pessoas é que o benzer e o tomar o chá também ajuda, né? Então, não adianta o cara dizer lá que o chá não adianta nada, que o que adianta é o medicamento. Então, acho que é entender percepção, entender um pouco mais culturalmente como essas populações funcionam, né? Não só epidemiologicamente. Sim. A Jéssica perguntou: professor, como melhorar o entendimento da população sobre o papel e a importância da ciência e da pesquisa em um momento em que elas têm sido tão atacadas? Jéssica, que eu acho que o nosso papel é crucial e é urgente. E é extremamente importante, né? Por quê? A gente tem visto uma série de questões na saúde bucal, para citar um exemplo assim de casa, é o negócio do flúor. Já a evidência científica sobre o flúor, ela é largamente já feita, utilizada e já é sabido que que o flúor, quando utilizado com segurança, ele não causa nem fluorose, nem outras consequências.
Mas, enfim, sempre, vira e mexe, aparece aí um post no Facebook, ou uma tia de uma prima, de uma irmã, da vizinha, de uma costureira, de alguém, que manda uma notícia no WhatsApp que a criança ficou autista depois de usar pasta com flúor. É o mesmo argumento falacioso da criança que ficou autista ou da pessoa que desenvolveu Alzheimer depois de fazer a vacina. Então, quer dizer, essas questões elas são muito seguras, né? Quer dizer, a evidência científica de uma vacina, esses estudos que a gente está ouvindo na imprensa, né, de nível 1, nível 2, nível 3, quer dizer, eles são metodologicamente sérios. E as publicações também, né, por pares, a Anvisa questiona isso, os comitês de ética também. Então, é óbvio que se uma vacina não fosse segura, ela não estaria sendo utilizada em crianças contra o sarampo, por exemplo. E o que a gente vê é as metas de vacinação cada vez menos alcançadas, justamente por essas fake news aí sobre isso, né? Vacinação, por exemplo. E aí a minha primeira pergunta é, as pessoas não vacinam os seus filhos para o sarampo, para qualquer coisa, porque acham que vai ter consequências. Só que está todo mundo esperando a vacina da Covid para poder sair de casa, né? Então já fica aí a primeira incoerência, né? Se uma é segura e a gente está esperando por ela, a outra também, a gente também tem que manter o raciocínio da mesma forma. Então, acho que a população entender ciência, e vou voltar ao que eu disse, né? Talvez a coisa mais positiva, a Covid não foi positiva, mas a coisa positiva, a consequência positiva que ela trouxe é que a população nunca antes tinha ouvido tanto, assim, no Jornal do Almoço, no Jornal Nacional, de tarde, de manhã, no programa, no Fantástico, um cientista falando, um pesquisador, um médico, um infectologista, alguém falando sobre alguma questão relacionada à saúde e alguém citando a importância da ciência, né? Então, acho que isso é importante. E acho que, de novo, é informação. E tem aí uma série de questões muito... a saúde não, porque a gente é duro, é engessado, é chato, né? A galera da saúde é uma galera, às vezes, cabeça quadrada também, não vamos só culpar, né? Mas, por exemplo, já tem em pesquisas de informática, essa galera que pesquisa economia, pesquisa sistemas de informação, pesquisa software, não sei o quê, os programas de pós-graduação dessas áreas, ciências exatas, eles já têm feito algumas coisas que você já deve ter ouvido falar, né? A galera ia, quando podia, ia para um bar e tinha que explicar a sua pesquisa em 5 minutos. Então, o cara estava explicando lá o desenvolvimento de um aplicativo, de um software, de um software para calcular rendimentos da bolsa, e o cara tem que explicar para a galera que está no bar. Ele tinha lá um microfone e ele tinha 5 minutos para explicar a sua pesquisa para leigo. Então, acho que isso é uma coisa que a saúde vai ter que começar a fazer. A gente vai ter que parar de falar só para nós, para nossa bolha, né? Só entre os profissionais de saúde, e achar que essa é a importância, e vai ter que começar a dialogar com a população também. É verdade. Bom, eu vou fechar com a pergunta da Prof. Renita, então. Atualmente, as clínicas de saúde de família possuem um financiamento atrativo. Como percebes isso pensando nos princípios da APS? Falaste já um pouco, mas se possível, falar um pouco mais. Obrigada. Renita, que saudade de você. Bom, enfim, então, acho que tem essa questão, aqui na residência a gente está vivendo justamente esse dilema, né? A migração dos residentes, dos alunos para essas clínicas de família, que juntam várias equipes e que são atrativas, porque é uma clínica nova, às vezes ela vem com um nome bem chique, de um hospital bem chique, assim, junto, né? Então, também aí a gente está dando uma informação já muito perigosa para a população, né? Porque essa clínica de família é SUS. Só que, mesmo que ela tenha sido financiada, ou que ela tenha administração lá do hospital chique, aquele, né, que só tem de Unimed Plus e privado, a população, esse marketing falso aí, induz a população a achar que aquela clínica de família tem qualidade justamente porque está por trás do hospital famoso, quando não é verdade, né? Então, acho que a gente também tem aí uma defesa do SUS importante a fazer, assim, né, de que vacinação, HIV, os programas de tratamento ao HIV, transplante, né, sangue, tudo é SUS, tudo é SUS. Então, a gente fica nesse dilema, assim, né, de
colocar uma infraestrutura bonita, várias equipes, talvez um financiamento um pouco diferenciado, só que, na verdade, isso pode, aqui em Porto Alegre, principalmente, né, com essa questão grave do IMESF e tal, isso também, acho que começou a tratar os profissionais de uma maneira muito ruim, né, porque o profissional foi tirado da sua equipe e colocado lá, ou as equipes diminuíram da redondeza para colocar um grande centro, uma grande clínica de família, e aí, assim, a gente tem que pensar que as áreas mais vulneráveis, para usar o exemplo da Clínica Família da Restinga, né? Existiam áreas bastante vulneráveis que ficaram bem afastadas da clínica de família. Então, quer dizer, se a gente for pensar na acessibilidade, se a gente for pensar na integralidade, na longitudinalidade do cuidado, eu não sei se essa clínica, eu tenho lá minhas ressalvas, se essa clínica de família vai atingir essas questões, né? A primeira delas é simples, uma região muito vulnerável, que perdeu aquele postinho de saúde, que era bem postinho mesmo, pequenininho, que tinha gente comunitária, que conhecia cada uma daquelas famílias, que o médico de família tratava todo mundo, que a enfermeira tinha vacinado todas as crianças, e fazia o CP e coletava todo mundo, fazia pré-natal das gestantes, e a equipe afinada, trabalhando com aquela população menor, né? 4.000 famílias, 4.000 pessoas, tal. Você tirar essa unidade de saúde e você levar essa população para uma clínica de família mais longe, e talvez ela não consiga mais ir a pé, perdeu o agente comunitário, vai ser uma perda irreparável para essa população extremamente vulnerável. Eu acho que a gente perde tanto na integralidade quanto no cuidado longitudinal, perde vínculo, perde uma série de coisas que a gente demorou tanto para construir na saúde da família. Mas eu estou falando um pouco da minha opinião pessoal, assim, eu tenho que talvez ler um pouco mais sobre isso para achar outros pontos positivos. Pois é, mas nesse exemplo mesmo que você deu da clínica da Restinga, eu concordo contigo, é bem longe. Bem isso. Então, os nossos próprios residentes já estão enfrentando isso, assim, eles não conseguem mais se vincular aos pacientes porque perdeu o sentido da capilaridade, né, de ser perto e a pessoa poder ir a consulta a pé e levar a criança a pé. Agora demanda uma passagem que não tem, um ônibus que não vai chegar, a estrutura ao redor não permite a clínica de família acontecer, né, daí a mãe já perde o dia a diária do trabalho, já não consegue levar, então a gente já tem repercussões, assim, na observação empírica, não científica, de algumas perdas importantes, assim, de cuidado. É verdade. São coisas que não são levadas em conta nesses projetos, né? Exato, exato. E nem sempre, de novo, né, nem sempre inovar o SUS é só cortar gastos, né? Nem sempre. A gente pode qualificar de outras formas também. Sim. Mas era isso por hoje, professor. Muito obrigada pela tua palestra mesmo. Foi ótima. As profs adoraram a tua participação. Então tá bem. Então tá, prof. Obrigado, gente. Qualquer coisa, entre em contato. Um beijão para todo mundo. Até mais. Até mais. Então tá, gente. Essa foi a nossa última palestra. O último formulário foi aberto às 8, vai ficar até às 8h45. E nós ainda temos alguns sorteios, então aguardem. Mas eu vou me despedir, que a Lívia vai fazer os sorteios, então eu quero agradecer demais aos palestrantes, que foram incríveis. Eu acho que isso foi unânime, todo mundo gostou. E principalmente para a equipe da organização, porque deu trabalho, gente, mas foi feito com muito carinho, com muita dedicação, que deu muito certo. E claro, os participantes que estão aqui com a gente até agora, muito obrigada. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é da LASC e da Liga de Medicina de Família e Comunidade, que nós vamos continuar postando novidades aí de possíveis aulas, de conteúdo, enfim. E só para lembrar que o certificado vai chegar em torno de 30 dias, tá? Então, aguardem. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Agora, eu vou passar para minha colega Lívia. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não tinha chegado no evento ainda, meu nome é Lívia e eu sou vice-presidente da Liga de Saúde Coletiva da UBRA. Bom, a jornada científica, ela foi um evento patrocinado e por isso eu vou falar um pouquinho mais sobre nossas empresas parceiras. A Atual Científica é uma empresa especializada na divulgação e atualização científica, com foco na temática do ensino, pesquisa e extensão. E pela nossa parceria,
A Atual Científica ofereceu 5 vouchers de R$ 50 para serem sorteados durante a jornada. Esses vouchers terão validade como desconto na taxa de submissão de trabalhos publicados na forma de capítulo de livro, em qualquer edital da Atual Científica, pelo período de 1 ano. Então, para participar do sorteio estava bem fácil e as regras estavam lá no Insta da Liga de Medicina e Comunidade da URGS. O link disponibilizado para os vencedores ficará válido até amanhã, às 23h55. Então, se atentem a isso. E bora fazer esse sorteio. Barcelos Mila. Então, a gente vai verificar se tu fez todas as coisinhas que precisavam, que eram pré-requisitos para ganhar o prêmio. E a gente vai entrar em contato contigo. Agora eu vou sortear mais 4 cupons de R$ 50. Fazendo o próximo sorteio, então. E a Barcelos Mila saiu de novo, mas como ela já ganhou o último, então vou sortear outras pessoas, beleza? Mas tá com muita sorte hoje. Então, sorteando. Comentário da própria Lasky, que saiu. Bom, então vou sortear mais uma vez, gente, porque esses sorteios têm que acontecer, entendeu? A gente tem que arranjar outros 4 vencedores, é justo isso. Laura BR Zola. Então, se tu tiver feito também todas as regrinhas, tu também vai ganhar o prêmio, que é o voucher de R$ 50. E a gente vai entrar em contato contigo. Ótimo, agora a gente tem 2 vencedores. Falta sortear 3 pessoas. Bora sortear os próximos então, pessoal. A Paty, Kiedel Paty, se tu tiver feito todas as regras do sorteio, também vai ganhar R$ 50, né? O voucher. E vamos sortear agora mais 2 pessoas. A Barcelos Milo foi sorteada de novo. Meu, isso que eu digo que é sorte, entendeu? 3 vezes no mesmo sorteio. E a Paty também foi sorteada de novo, mas eu vou sortear agora outras 2 pessoas. Pelo menos vou tentar isso, pessoal. Desculpa. Vamos ver se agora sai. Pronto. Tá, pessoal. Eu vou tentar mais algumas vezes ver se surge outras pessoas
que ganhem esse sorteio, porque não é possível. Sério. E a Paty foi sorteada de novo. Bom, eu vou realizar o sorteio de novo, porque vai ter que aparecer alguém. Tem mais 2 vouchers, gente. Tá, as gurias comentaram a FU no post, é isso que eu tenho para comentar. Vou tentar uma última vez, pessoal. Tá. Gente, então eu acho que talvez eu vou tentar mais última vez. É a última vez, gente, sério. Senão eu vou seguir para os próximos sorteios e depois eu volto para esse sorteio para sortear mais 2 pessoas. Acho que é justo. Tá. A Paty foi sorteada de novo. Bom, então a gente tinha sorteado 3 primeiras pessoas. Eu vou fazer os próximos sorteios e depois a gente volta para esse sorteio para fazer o sorteio de mais 2 vouchers, tá bem? Vocês estão me vendo e me ouvindo e tá tudo certo? Eu espero que sim. Opa. Desculpa, pessoal. Bom, pessoal, eu queria falar para vocês também que a RMed ofereceu para gente mais 2 cursos para RX não, para raio-x, para casos clínicos. Então, eu vou sortear eles agora, tá bem? Vou compartilhar minha tela. Entrando lá, então, vamos realizar esses últimos 2 nomes da RMed. E bora lá. Então, boa sorte, pessoal. Tatiana Smidelli. Então, se tu tiver feito todos os pré-requisitos, tu também ganhou um curso de RX para casos clínicos. A gente vai entrar em contato contigo. E agora eu vou sortear mais um número, pessoal, porque tem mais um curso para ser sorteado. E vamos ver quem vai ser o vencedor. Lari Maria. Bom, Lari, se tu também tiver feito tudo que é de pré-requisitos para ganhar o curso, tu também vai ganhar um curso, tá bem? De raio-x, a gente vai entrar com você, entrar em contato com vocês. Muito obrigada. Agora, pessoal, eu tenho outros sorteios para realizar. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Sanarflix. A Sanarflix é uma plataforma online voltada para estudantes de medicina e ela tem vários recursos, desde mapas mentais, videoaulas e questões respondidas. É uma plataforma muito legal. Eu vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa plataforma e dessa empresa que nos ajudou tanto. Do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países do mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e
e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o seu Netflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim, você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Netflix por 7 dias agora. Bom, pessoal, então, a Netflix, ela está disponibilizando para todo mundo que participou do evento 15 dias de uso grátis da plataforma. E além disso, a Netflix também está mandando para o e-mail de todo mundo que participou do evento, no e-mail que vocês se inscreveram na jornada, um material em PDF referente ao que a gente viu hoje. Então, esse material vai estar disponível para vocês. Não esqueçam de olharem o e-mail. E também, por último, mas não menos importante, a gente vai realizar 3 sorteios de 3 assinaturas semestrais da plataforma Netflix. Então, bora lá! Boa sorte, então. E bora sortear esses números. Pati! A Riedel Pati, então, ganhou também o sorteio do Netflix. E a gente vai conferir se tu fez todas as regras. Se estiver feito, a gente vai entrar em contato contigo. Bora sortear mais 2 pessoas, então, pessoal. Eu diria que a Paty é uma pessoa com muita sorte, pessoal. A Paty foi sorteada de novo. Então, eu vou sortear outras 2 pessoas. Jefferson Kuntz. Então, Jefferson, se você tiver feito todas as regras certinha, a gente vai ganhar o prêmio. E a gente vai entrar em contato contigo. Beleza? Ótimo. Agora eu vou sortear só mais uma pessoa. Vamos sortear esse último número, então. Boa sorte. A Paty foi sorteada de novo, pessoal. Isso é muita sorte. Tá, vou sortear de novo uma última pessoa. Vamos lá.
Tá, gente, a Paty foi sorteada de novo, mas eu vou sortear um novo número. Porque é justo, porque são 3 assinaturas. E vamos lá. Bora. Eu diria que as gurias estão com muita sorte hoje. Gabriela Cunha, 734. Então, Gabi, se tu tiver feito todas as regras certinho, tu vai ter ganhado o sorteio. E é isso aí. E a gente vai entrar em contato contigo. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou realizar os últimos 2 sorteios que estavam faltando da atual científica, porque é justo, né, que a gente sorteie esses últimos 2 vouchers de R$50. E é isso aí. Entrando no post. É agora? Laura BR Zola. Então, Laura foi sorteada também. Eu não sei se tu já tinha sido sorteada antes, eu vou conferir aqui com o pessoal. Mas se tu não tivesse sido sorteada antes, tu acabou de ganhar agora R$50, né? De voucher da atual científica. E a gente vai entrar em contato contigo. Gente, o que eu ia falar pra vocês é que tem mais um último voucher. Depois eu falo com o pessoal ali. Mas vamos sortear esse último voucher então. Vamos lá. Tá, a Paty foi sorteada de novo. Gente, eu vou tentar uma última vez sortear um novo número. Que a gente vai conseguir. É agora. Eu tô sentindo. Tá, e a Paty foi sorteada de novo. Bom, pessoal, talvez esse último número a gente possa deixar para fazer o sorteio pelo Instagram, tá bem? E eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo aqui na jornada hoje. A presença de todo mundo foi muito, muito importante. A gente ficou muito feliz. E não esqueçam de preencher o certificado não, o último formulário para garantir a certificação, tá bem? A certificação vai vir daqui a 30 dias, então não se preocupem e verifiquem o e-mail que vocês preencheram durante a inscrição da jornada, que é por lá que a gente vai mandar o certificado. Muito obrigada a todos, boa noite e é isso aí, pessoal.